de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje, do Magistério da Igreja, é tirado da Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina do Concílio Vaticano II, do século XX da nossa era cristã, e traz como título: Cristo é a plenitude da revelação. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Deus, criando e conservando pelo seu verbo o universo, apresenta aos homens, nas coisas criadas, um contínuo testemunho de si mesmo. Além disso, querendo abrir o caminho da salvação eterna, manifestou-se desde o princípio a nossos primeiros pais. Depois que eles caíram com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou sem cessar do gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos os que buscam a salvação, perseverando na prática das boas obras. No tempo próprio, chamou Abraão para fazer dele um grande povo. Depois dos patriarcas, ensinou esse povo, por meio de Moisés e dos profetas, a conhecê-lo como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e a esperar o Salvador prometido. E assim, ao longo dos séculos, preparou o caminho para o Evangelho. Mas, depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos por meio dos profetas, nestes dias que são os últimos, Deus nos falou por meio do seu Filho. Com efeito, Ele enviou seu Filho, o Verbo Eterno, que ilumina todos os homens, para habitar entre os homens e dar-lhes a conhecer os segredos de Deus. Jesus Cristo, portanto, o Verbo feito carne, homem enviado aos homens, fala as palavras de Deus e consuma a obra da salvação que o Pai lhe confiou. Assim, Ele, quem o vê, vê também o Pai, por toda a sua presença e por tudo o que manifesta de si mesmo, por suas palavras e obras, seus sinais e milagres, mas sobretudo por sua morte e gloriosa ressurreição dentre os mortos, e finalmente pelo envio do Espírito da Verdade, aperfeiçoa e completa a revelação, confirmando com o testemunho divino a revelação de que Deus está conosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte e nos ressuscitar para a vida eterna. A economia cristã, portanto, que é a nova e definitiva aliança, jamais passará. Já não há nova revelação pública a esperar antes da manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos essa palavra da Constituição Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina,
do Concílio Vaticano II, que vem nos falar da economia da salvação, que foi precedida pelos patriarcas, pelos profetas, pela história do povo eleito, até chegar à plenitude dos tempos, com Jesus de Nazaré, o seu plano de amor realizado na sua Páscoa. Nos lembra Dei Verbum que tudo vinha sendo preparado desde o início. Desde Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os profetas, todos viveram, de algum modo, na expectativa da manifestação plena de Deus e da realização do seu desígnio de amor e salvação. Na plenitude dos tempos, aparece Jesus. O Verbo eterno de Deus se faz homem, habita no meio dos homens, assume tudo o que é dos homens e passa pela sua Páscoa. Jesus Cristo de Nazaré é quem revela o rosto do Pai, é quem revela de fato quem é Deus, revela o seu plano de salvação, revela a verdade do seu reino e com isso faz com que seja colocado em ato aquilo que era potencialmente predito no passado, a salvação da humanidade. E nos deixa bem claro, a Dei Verbum, que a plenitude da revelação se dá em nosso Senhor Jesus Cristo. A partir dele é que nós recebemos a revelação divina. É o ponto alto de toda a revelação de Deus. E depois de Cristo, nada de novo foi revelado. Então, tudo o que nós necessitamos conhecer da verdade da salvação, da plenitude da vida, Jesus já nos revelou. A Igreja, guardiã desta revelação, é a responsável por nos fazer compreender em cada época, com a linguagem necessária, a mesma verdade que Jesus já revelou. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora. Nesse ato de consagração à Mãezinha do Céu, queremos mostrar que confiamos na sua intercessão e confiamos a ela nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quinta-feira abençoada. Que realmente você sinta a presença de Deus em sua vida e seja também presença de Deus na vida dos irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.